Bem, amigo internauta, dando continuidade no nosso ciclo de entrevista, hoje nós vamos entrevistar o doutor André Tiziano, titular da Delegacia de Homicídio, e a doutora Leisa Loma. Os dois vão conversar com a gente agora para falar sobre o trabalho da Delegacia de Homicídio durante o ano de 2019. Doutor, bom dia. E eu gostaria de saber do senhor como foi o trabalho da Delegacia de Homicídio no ano de 2019. Bom dia. Bom, primeiramente, a nossa delegacia ela tem a atribuição de crimes contra a vida, Certo. né? Não só homicídio, mas como suicídio, infanticídio, induzimento a suicídio, enfim, aqueles crimes que têm como objeto jurídico tutelado a vida, né? O ano de 2019 foi um ano de redução na quantidade de homicídios, né? Houve uma diminuição em relação aos anos anteriores. Isso ocorreu em todo o país de uma forma geral, né? Aqui em Porto Velho não foi diferente. A atribuição da nossa delegacia, em regra, é dentro da área de Porto Velho, né? Os municípios do interior, as unidades do interior fazem esse tipo de investigação. Por exemplo, um crime que acontecer em Candeias, que acontecer na Ponta do Urubanã, que acontecer em Calama, lá já tem o pessoal para fazer a investigação desse crime? Sim. Não precisa atuação do homicídio? Atuação do homicídio. A não ser que haja, então, uma vocação pela via direção geral para que a Delegacia de Homicídios da capital passe a assumir a presidência da investigação. Ah, tá. A doutora Leisa Loma, qual o trabalho da senhora no homicídio, especificamente? Então, assim como o doutor André, nós aqui dividimos a atividade de forma igual, né? É claro que o doutor André, que é o titular da delegacia, exerce as funções de titularidade da administração da delegacia como um diretor. No nosso caso aqui, a gente atua de forma igual, não há divisão de crimes. Trabalhamos os mesmos crimes, feminicídio, homicídio, não só o suicídio fica com o doutor Júlio, que é o nosso colega de trabalho, nosso diretor, mas os demais crimes, todos nós atuamos de forma igual aqui na delegacia. Muito bem. O senhor tem mais ou menos assim, a base de quantos homicídios, incluindo feminicídio, incluindo as pessoas que tiram a própria vida, quantos mais ou menos aconteceram no ano de 2019? A doutora Leisa Loma tem isso. A doutora Leisa Loma tem as informações? Então, nós tivemos em 2019 mais de 110 inquéritos instaurados na delegacia. O que é esses inquéritos instaurados? Não significa que são 110 vítimas, significa que são 110 procedimentos. Há inquéritos com 2 vítimas, tem inquéritos com 3 vítimas, né? Então é diferente o número de inquéritos, de procedimentos com o número de vítimas. Desse número total, engloba tudo que nós atuamos aqui dentro, toda a nossa atribuição: suicídio, infanticídio, aborto, homicídio, o feminicídio. O que chama um pouco a atenção é que de 2018 para 2019, que a gente tem estudado, em relação aos feminicídios, que é um caso que é muito buscado, que é muito cobrado, não só pela sociedade, como pelas próprias instituições de segurança pública, é que a gente teve um parâmetro praticamente igual. Não houve um aumento e nem uma diminuição. Permaneceu de 2018 para 2019 igual. No caso agora que chamou a atenção foi que em janeiro de 2019, comparado a janeiro de 2020, que é o que nós estamos, hoje é dia 31, nós não tivemos nenhum caso de feminicídio registrados e trabalhados na delegacia de Porto Velho, né? Na delegacia de homicídio, eu só posso falar por aqui, de feminicídio em 2019. No entanto, em 2020, nós já tivemos 3 vítimas de feminicídio. Um inquérito instaurado com 2 vítimas, que é esse que foi mais recente, comentado na cidade, das 2 irmãs, e um outro de uma outra vítima, que o infrator foi autuado em flagrante delito na central de polícia e foi encaminhado o procedimento para cá para que a gente pudesse dar continuidade e conclusão do feito encaminhado ao Poder Judiciário. Isso nos chama atenção. Significa que vai ter um aumento durante o ano? Não podemos afirmar isso. Mas é uma coisa que tem que ser observada, tem que ser vista com muita atenção para que não haja esse aumento durante o ano. Muito bem. Casos de pessoas desaparecidas. Quando os dois vão informar. Quantos mais ou menos aconteceram no ano passado? A tabela. Porque assim, nós temos desaparecimentos de pessoas aqui
que são desaparecimentos de pessoas que ela está ausente ou que se trata realmente, aquela pessoa desapareceu, que morreu, você não localizou o cadáver. Nós temos alguns casos sensíveis aqui na delegacia, há casos inclusive sob sigilo, que nós não podemos nos manifestar por conta do sigilo que foi decretado, mas assim, há situações que da delegacia que não são tantas como as pessoas imaginam que sejam. Há muitos registros de ocorrência, desaparecimento de pessoa, ele começa na delegacia da área, quando o SERVIC lá, que é o setor de investigação, verifica que aquele desaparecimento não é um senhor que saiu de casa, demorou 3 dias para voltar, não é uma pessoa que passou 30 dias mas voltou, mas que é um caso realmente que se trata-se de homicídio, a gente fala, não é a pessoa que sumiu, aí vem aqui para a delegacia, nós instauramos o inquérito e começamos a trabalhar. Nós temos alguns casos aqui, não são muitos casos, mas são casos sensíveis. Teve caso, inclusive, foi um feminicídio, que foi relatado agora no final do ano de 2019, de uma mulher que foi morta por um homem, o corpo nunca apareceu. Nós relatamos o inquérito porque nós conseguimos periciar o local, conseguimos elementos, o anel que ela usava, nós conseguimos colocar aquele homem, o infrator, na cena do crime, embora não tivesse corpo. A gente fala que é um homicídio sem corpo. Nós conseguimos, mesmo sem a materialidade que a gente fala, o corpo daquela vítima, nós conseguimos relatar, concluir, e esse infrator ser denunciado. Inclusive a prisão preventiva dele foi decretada, ele foi localizado no Rio de Janeiro, foragido daqui, né? Foi localizado no Rio de Janeiro. Nós conseguimos, estamos aguardando só o recambiamento desse preço para ele ser julgado aqui. Um caso de feminicídio sem corpo. Então assim, nós temos alguns casos, é um caso difícil quando você não tem, porque é a materialidade do crime, né? É um caso de você, quando você fala de desaparecimento de pessoa que trata-se de um homicídio, o doutor pode até discorrer um pouco mais, mas que nós temos alguns casos aqui na delegacia que nós trabalhamos. Nós temos procedimentos de averiguação inicial, né? Certo. Então nós temos inclusive normativas dentro da Polícia Civil, como você deve proceder inicialmente a investigação de uma pessoa que alguém esteve numa delegacia dizendo que essa pessoa sumiu, né? E essas diligências iniciais, como a doutora Leisa falou, isso pode em qualquer delegacia, não apenas aqui, né? Então, por exemplo, sempre oficiado, deve ser oficiado de acordo com as normas da polícia, a hospitais, né, a presídios, enfim, para se saber se não houve, e alguns outros órgãos públicos, para se saber se houve ou não o aparecimento dessa pessoa, porque nem sempre o desaparecimento significa dizer que essa pessoa está morta. Certo. Então a gente tem que ter esse cuidado inicial para que a gente não abra um inquérito, né, para apurar eventual homicídio de alguém que não se tem de fato elementos mínimos de que ele esteja morto. Vencida essa etapa, havendo elementos que podem realmente subsidiar a abertura de um inquérito policial por crime contra a vida, aí sim, essa ocorrência, essa investigação preliminar das unidades de uma forma geral, são encaminhadas à delegacia de homicídios e aí a gente então instaura o inquérito. Muitas vezes acontece desde o início aqui, mesmo as investigações prévias para se saber se esse desaparecimento pode estar ligado a um crime contra a vida, muitas vezes ocorre inicialmente por aqui também. Mas qualquer unidade do Estado de Rondônia, da Polícia Judiciária, faz esse procedimento antes de fazer esse filtro e encaminhar para a delegacia de homicídio. Você tem mais ou menos uma estimativa, doutor, e a doutora Leisa, mais ou menos, Leisa Loma, quantos roubos seguidos de morte aconteceram no ano de 2019? Você está falando de latrocínio? É latrocínio. É porque assim, a delegacia de homicídio, nós atuamos em crimes dolosos contra a vida. Certo. A delegacia que trabalha com crimes contra o patrimônio, que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Sim. Embora a vida ali tenha sido, né, a pessoa tenha sido levada a óbito, mas é uma delegacia especializada de patrimônio, que é aqui do lado do nosso prédio, na mesma unidade. Eles têm esse dado. É claro que quando ocorre uma morte em Porto Velho, qualquer morte que acontece e que é de atribuição dessa delegacia aqui, nós temos uma equipe que fica de sobreaviso 24 horas. Essa delegacia aqui ela não fecha, 24 horas atuando. Nós somos comunicados, os policiais vão de imediato ao local do crime. Eles fazem, quando a gente fala fazem o local do crime, é que colhem todos aqueles elementos para que a gente possa instaurar o inquérito.
Naquele primeiro momento, aí é chamada perícia, é encaminhada a vítima para exame tanatoscópio, no IML. Naquele primeiro momento, a equipe daqui começa a fazer os primeiros levantamentos. Certo. Eles vão já saber se trata-se de um homicídio que nós vamos apurar, uma morte a esclarecer, ou se trata-se de um crime de latrocínio. Quando verifica-se que foi um latrocínio, é encaminhado esse procedimento para a delegacia de patrimônio e eles dão continuidade ao feito por uma questão de atribuição, não é por outra situação. Então, assim, embora comece aqui na delegacia, essa conclusão de procedimento ela fica a cargo da delegacia de patrimônio. Então, esse dado fica melhor informado a vocês pela delegacia de patrimônio. É que nós temos que pensar da seguinte maneira: uma investigação policial ela tem suas diferenças de acordo com a natureza da infração penal, né? O crime contra a vida, em tese, ele é um crime que existe uma ligação entre vítima e autor, né? Então é um tipo de investigação. Você vai apurar muito sobre a vítima para você chegar à autoria, correto? Algum tipo de motivo, sempre tem uma relação vítima e infrator, ou quase sempre. No crime de latrocínio, não. A intenção daquele que matou era roubar. Muitas vezes não tem qualquer contexto, qualquer relação. Muitas vezes a vítima nunca viu o autor do latrocínio. Então é um contexto de investigação diferente. O Código Penal, ele classifica esse crime de latrocínio como contra o patrimônio, não contra a vida, em que pese uma vida foi ceifada. Sim. Por essas questões, por ser uma investigação que tem um norte diferente, né, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio é ela quem tem a presidência desse tipo de investigação. Então esses dados o senhor consegue com facilidade na patrimônio. Segunda-feira a gente já está agendado, segunda-feira nós vamos conversar com o titular da patrimônio e para acertar sobre isso. O doutor Marcos está de férias, mas nós vamos conversar com o delegado substituto. E outra coisa, como tem sido as investigações de homicídios, quando esse homicídio acontece em grupo, assim, um grupo, ceifa a vida de uma pessoa, como é que vocês trabalham para chegar a essa conclusão de quem foi realmente o autor? Porque tem crimes que às vezes fica complicado para a polícia descobrir. É verdade. Nós temos casos, né, em que há o envolvimento de um grupo de pessoas, né? Então, o início dessa investigação é tentar identificar primeiro quem são essas pessoas, que nem sempre é fácil. Né? E depois a gente tem que partir para tentar conseguir, na investigação, descobrir qual foi a conduta de cada um. Porque isso é relevante, tem uma relevância jurídica, né? Até para que haja uma fixação de pena, uma futuração penal, há necessidade que se busque a responsabilidade penal de cada um na medida da sua conduta. Então é difícil, né? Muitas vezes a gente não tem muitos elementos, né? Porque quando acontecem fatos assim em grupo, você tem uma confusão, testemunhas, é difícil de uma testemunha ter uma condição de poder descrever a ação de cada um, porque a gente está falando de uma ação em grupo. Então é sempre muito delicado. Mas a primeira atividade da investigação é identificar os autores. E depois, no segundo momento, a gente tentar delinear a ação de cada um, o que cada um de fato praticou. E isso é muito difícil, mas é o nosso dia a dia. É uma tarefa árdua, mas é o nosso dia a dia aqui. Tentar individualizar a conduta de cada um, porque você vai responder pelo que você fez, independentemente do que for. Mas esses homicídios nós temos vários aqui na delegacia, que estão tramitando na delegacia, alguns em fase de conclusão. Inclusive no ano de 2019 nós fizemos pelo menos 3 operações com esses grupos, né? Tanto grupos de facções Comando Vermelho como grupos do PCP ou PCC, né? Que é comumente conhecido aqui em Porto Velho. Mas são grupos que estão atuando aqui que a gente, como instituição da segurança pública, a gente tem que evitar, até porque geralmente esses crimes que a gente observa aqui de grupos são em represália a outros grupos, né, geralmente de facções criminosas ou de bandos. Então, assim, você acaba vendo que há uma certa reiteração de crimes
com o mesmo modus operandi, a mesma maneira, o mesmo motivo. Então até você consegue individualizar a conduta de cada um ali, porque eles acabam tendo dentro da organização funções determinadas, quem vai matar, quem é a pessoa, o despachador, que vai despachar a ordem vem da onde, quem são os mandantes. Então assim, isso demanda muito trabalho por parte da polícia, né? É claro que a gente precisa de uma estrutura, tanto de pessoal como estrutura física, muito melhor do que nós temos. Mas mesmo com o que nós temos, a gente consegue ainda trazer os resultados que nós demonstramos, inclusive no ano de 2019, com a redução, não é, André? O André pode confirmar aqui, dos homicídios, com todos esses obstáculos que nós temos e todas as dificuldades de trabalho, mas nós conseguimos sim chegar ao êxito em muitas dessas investigações que são complicadas, que são de difícil esclarecimento, mas nós conseguimos sim chegar aos autores e provar, né, que esses autores estavam realmente envolvidos nesses crimes. Houve uma melhoria na logística operacional da Delegacia de Homicídio, porque a gente sabe que o crime, cada dia que passa, ele está se modernizando cada vez mais, E como é que está a logística da Delegacia de Homicídio no tocante à investigação, ao trabalho em si, ao trabalho operacional? A gente procura se atualizar, né? Existem muitos métodos, mecanismos, coisas até simples, né? Que não demanda tanta valores em dinheiro, né? Muita questão relacionada a redes sociais, né, que hoje é utilizado com bastante frequência pelos criminosos, e isso também pode ajudar a polícia. Então a gente tenta se cercar de ferramentas, muitas vezes até baratas, para que nós possamos estar atualizados com o dia a dia, né, com a forma como hoje o mundo existe. Mas nós enfrentamos dificuldades de sempre, né, falta de pessoal, falta de investimento da polícia, isso é notório, né? Não só aqui no mundo, como no Brasil, de forma geral, né? Então nós temos essas dificuldades. Hoje a gente atua com um efetivo da polícia muito baixo, né? Eu tenho 15 anos de carreira, nunca fui tão baixo como hoje, né? Em termos proporcional à população que o Estado tem. Então isso dificulta o trabalho, né? Como um todo, não só da polícia, como a polícia civil, como no Estado todo, ela tem vai ter esses reflexos que a gente precisa transpor, né, essas barreiras para continuar dando um bom trabalho para a sociedade. É assim que a gente vem atuando. A lei de abuso de autoridade, o que mudou na Delegacia de Homicídio? Como vocês estão conseguindo se adaptar com essa lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade, ela veio, as pessoas acreditam que ela veio para prejudicar, não é prejudicar o termo, né? Mas veio para restringir muito a atuação da polícia. Na verdade, ela só está dizendo algumas coisas que a gente já fazia, né? Que nós já trabalhávamos. Outras coisas não, inovou em alguns sentidos. Por exemplo, você não pode mais nominar o infrator, né? Você não pode mais, embora isso até prejudique um pouco a investigação, porque nós temos muitos casos aqui que os infratores, principalmente aqueles contumazes, né, que você divulga aquela imagem dele, você aparece tantas vítimas, testemunhas que ajudam a elucidar um crime com uma rapidez enorme. Então, assim, a mídia também é uma ferramenta de auxílio na investigação, né? A gente percebe, a gente tem que olhar com um olhar do que ajuda a investigação, né? Não é do que prejudica a investigação, e ajuda muito nesse sentido. Nesse lado foi uma questão assim que, ao meu ver, não nos ajudou muito, né, nesse sentido. É claro que a gente tenta trabalhar agora respeitando todos os ditames da lei, né, de qualquer uma lei, ela tem que ser respeitada, mas dentro da delegacia, nada do que foi dito ali, o que consta na lei, seja uma novidade para a gente, o nosso trabalho dentro da delegacia, a gente continua atuando aqui dentro da legalidade, sempre atuamos dentro da legalidade, cumpridores da lei, mas algumas outras questões que mudaram, interrogatório do infrator à noite, que não pode mais ser feito, porque aqui é uma delegacia, como eu falei, a gente trabalha 24 horas, e eventualmente as situações que o infrator se apresenta na delegacia à noite, né? Não estou falando de estado de flagrante, que não mudou nada, mas assim, são situações que você agora tem que aguardar o dia,
Então, assim, algumas coisas mudaram, pequenas coisas mudaram no nosso cotidiano, mas nada que afetasse a investigação como um todo, até porque a gente já cumpre o que está em lei. O doutor pode até melhor esclarecer isso, a nossa atuação, mas nesses pontos, assim, a legislação realmente ela prestou um desserviço à sociedade. Eu falo por mim, porque essa questão que você trabalha realmente, principalmente vítimas, eu não falo só de homicídio, mas de roubo, principalmente, porque às vezes acontece muito no infrator, uma mesma noite, a gente fala que faz aquela, rouba 1, 2, 3, 4, faz um arrastão, e às vezes quando você coloca, você identifica uma vítima daquele dia, e quando você coloca ou divulga a fotografia dele, as outras vítimas aparecem imediatamente na delegacia. Então isso realmente prejudicou a investigação como um todo, sim. Não tem como dizer que não. Muito bem. O senhor teria mais alguma coisa, aliás, o senhor e a senhora teria mais alguma coisa que gostaria de acrescentar e não lembrou no início da entrevista que gostaria de falar para a sociedade? Por exemplo, a questão de denúncias anônimas ou outra questão que vocês queiram citar, e fique à vontade. Isso é importante, né? A parceria da população. A população, na verdade, é os olhos, né? Do Estado, né? É onde está, em todos os lugares a população está. A polícia não consegue estar em todos os locais. Então a importância e ter a certeza que a gente está aqui realmente para que a gente possa fazer o melhor. Né? Então acho que esse elo de confiança, sociedade e polícia, ela é importante, todo mundo ganha com isso. Então é importante, nós temos um índice de resolução acima de 75%, né, dos crimes contra a vida. Então é de suma importância que uma pessoa que tem alguma informação a respeito a qualquer homicídio ou outros crimes contra a vida, que possa estar mantendo contato com a gente, né, pelo 197. 197 da Polícia Civil. Da Polícia Civil, né, para que nos ajude. Né? Às vezes uma informação que a pessoa avalia que é pequena, quase que insignificante, com o que nós já temos na investigação, pode realmente ser o divisor de águas para aquela investigação. Então que faça esse tipo de contato, né? Não há necessidade nenhuma de se identificar, mas ajude, né? Porque é assim que a gente consegue também, muitas vezes, o êxito num apuratório. Muitas vezes você verifica na investigação que uma informação foi de suma importância, desencadeou todas as demais diligências posteriores que a polícia pôde fazer. Então, muitas vezes é uma peça-chave. Né? Então, que as pessoas realmente façam isso, né? Nos procurem. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.